Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenção e Aprendizagem. E esse vídeo ele é continuação, tá, do vídeo que a gente fez a respeito de funcionamento dos motores dois tempos, tá? Se você não assistiu o vídeo passado, esse vídeo é um complemento. Então dá uma olhada no vídeo lá para você entender como é que funciona os motores dois tempos. E nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas, tá? De alguns pontos que você também tem que prestar atenção, porque nem sempre o teu motor está falhando. Ele está com dificuldade de partida, ele não está dando uma marcha lenta legal, nem sempre é carburador ou vela de ignição, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas aí, alguns toques de outros componentes que também pode causar essa sintomática nos motores dois tempos, tá? Então vem com a gente e acompanha o vídeo até o final. Bom, então vamos lá. Eu recebo muitos comentários do pessoal dizendo o seguinte: ô Douglas, ó, meu motor tá falhando, meu motor tá com dificuldade de partida, tá ruim para pegar, não tá dando marcha lenta direito, tá? Ó, eu já limpei carburador, eu já troquei vela de ignição, alguns falam, eu já coloquei um carburador novo e o motor não tá bom, não tá. O que pode ser, tá? Se você não assistiu o vídeo passado, eu expliquei como funciona o motor dois tempos, tá? Então, dá uma corrida lá, assiste o vídeo anterior a esse aqui, para você entender como é que funciona, porque isso vai ser importante para a sequência desse vídeo, tá? Então, como eu estava dizendo, muita gente acha que porque o motor está falhando, porque o motor não está dando marcha lenta, geralmente o problema é carburador ou vela de ignição. Pode ser? Pode ser, pode acontecer sim, tá? Mas quando a gente está falando de motor dois tempos, todo aquele processo de funcionamento que eu expliquei no vídeo passado, ele só vai ocorrer de forma satisfatória, tá? Se o motor tiver um negócio que eu chamo de estanqueidade 100%, tá? Por quê? Como a gente viu lá, basicamente, para o motor funcionar, a gente precisa de pressão e vácuo dentro do motor, tá? Ora, esse motor ele cria um vácuo para puxar combustível. Ora, esse motor comprime para ocorrer todas as transferências, tá? Seja de transferência de combustível, a transferência de gases de escapamento. Então o motor ele precisa estar 100% no quesito estanqueidade. O que eu chamo de estanqueidade? São as vedações do motor, tá? Por quê? Aqui eu tenho um conjunto de peças fixas e peças móveis, tá? Todo aquele processo precisa ocorrer. Só que esse motor ele tem que estar vedado, tá? E o que compõe essas vedações? Os retentores, tá? No caso aqui do virabrequim a gente tem dois. Um vai aqui, ó. Nesse caso aqui ele está sem, tá? Mas iria um retentor aqui e na outra metade também um retentor que faz a vedação. Por quê? O virabrequim ele tem que girar, mas eu não posso ter vazamento de compressão aqui e nem entrada de ar, tá? Então, para isso tem os retentores aqui. Outras coisas que fazem parte da vedação, as juntas, tá? Aqui, ó, eu vou ter uma junta no meio do motor, uma junta na carcaça aqui que faz a vedação, tá? Eu faço a emenda das duas metades, mas eu não posso ter entrada de ar e nem vazamento, tá? Mesma coisa, carburador, mesma coisa, escapamento, tá? Aqui no escapamento até que não é nem tanto, porque já é o final. Então se eu tiver, vamos supor, um defeito aqui de junta, não vai afetar propriamente o funcionamento do motor, tá? Pode ser que aumente um pouco o barulho, tá? Mas não interferiria tanto. Mas se eu tiver um problema de vedação, acabou o motor, tá? Por quê? Você concorda comigo que para ele funcionar, a hora que ele sobe, ele tem que criar um vácuo aqui na parte de baixo. Se eu tiver um retentor dando passagem, dando uma entrada de ar, o que vai acontecer? Essa pressão, esse vácuo que deveria puxar somente a mistura combustível e ar fornecida pelo carburador, o que vai acontecer? Eu vou ter uma entrada de ar secundária, tá? Então, eu vou ter uma descompensação na mistura. Eu vou ter mais ar do que combustível. Dependendo da quantidade de ar que está entrando pela secundária, eu não tenho nem pressão suficiente para puxar o combustível, tá? Então às vezes o motor está ruim de pegar, ou então não dá marcha lenta de jeito nenhum.
Você vem aqui, ó, você segura ele acelerado, ele fica. Pá. Aí você vai soltando para ele dar aquela marcha lenta suave. Do nada o motor apaga, tá? Pode ser entrada de ar nos retentores, tá? Ou nas juntas, como eu disse. Eu tenho junta de carcaça, junta de carburador e junta de cilindro, tá? Eu já peguei motosserra uma vez que dava partida, o motosserra ficava acelerado. Não tinha Cristo, você podia diminuir aqui. Ele só morria a hora que você fechava toda a agulha e aí cortava o combustível. Mas a partir do momento que tivesse um pouquinho de combustível, ele ficava acelerado, não dava marcha lenta. A gente foi ver, foi analisar, foi até desmontar. A hora que a gente tirou o cilindro, na junta aqui estava faltando um pedaço. Um pedacinho, uma tirinha. Não sei como aconteceu aquilo, mas estava dando uma entrada de ar. Então o motor ele fica descompensado, tá? Diferente do motor 4 tempos. Vamos supor, o retentor lá do virabrequim do motor 4 tempos. Se ele der um problema no retentor, o que eu vou ter? Eu vou ter somente um vazamento de óleo, tá? Se for um vazamentinho pequeno, vai ficar vazando lá, só sujando o chão, no caso. Aqui não. Aqui, se eu tiver um defeito na vedação, já me descompensa todo o funcionamento do motor. Então você vai falar, mas um retentor vai deixar o motor? Vai deixar o motor falhando. O motor vai falhar, o motor não vai ter força, porque ele não vai conseguir puxar o combustível, ele não vai dar uma marcha lenta boa, porque ele não está puxando o suficiente para manter o motor funcionando de forma adequada, tá? Então, se teu motor está ruim, está com dificuldade de partida, não dá marcha lenta, você já mexeu o carburador, já limpou, já trocou toda a parte de alimentação lá, filtro, e o motor continua, vamos prestar atenção que pode ser problema na estanqueidade do motor, tá? Outra forma, retentor, geralmente quando ele dá passagem, ele vaza, tá? Então você vai perceber que, principalmente o roçadeira, aqui no motosserra já é um pouco mais difícil, porque geralmente o motosserra trabalha muito melado de óleo, tá? Seja o óleo 2 tempos que escorre aqui pelo escapamento, o óleo da corrente, mas se você for um cara cuidadoso e manter seu motosserra limpo, você consegue perceber, principalmente do lado da partida, porque é o lado que trabalharia seco, né? Se der um problema ali, você vai ver que por trás do magneto vai ficar melado de óleo, tá? Então isso pode ser sinal de que o retentor está dando passagem. Nas roçadeiras a mesma coisa. A parte de trás da roçadeira ali da partida, geralmente é uma área que trabalha seca. Então se você vê que está melando a parte do eixo ali do virabrequim e o teu motor está ruim, não pode ser passagem no retentor, tá? Outra coisa que acontece também, faz motor 2 tempos falhar, o que não aconteceria no motor 4 tempos. Se você tiver riscos, tá? Que nem esse motosserra aqui, ele está riscado, ó. Se você ver aqui o pistão dele, ó, a gente tem bastante risco. Esse motor aqui ele foi fundido, tá? Tanto no pistão quanto no cilindro. O que acontece? Como eu mencionei, para o motor funcionar 100%, ele é um motorzinho simples, de concepção simples, poucos itens, dando tudo ok, funciona bonitinho. Mas aconteceu qualquer coisa, você tem uma interferência no motor todo, tá? Então, como eu estava dizendo, esses riscos aqui no motor 4 tempos, o que iria acontecer? Você perderia um pouco de compressão e queimaria um pouco de óleo, tá? Mas dependendo do grau, não iria atrapalhar tanto o funcionamento do motor. Ele iria continuar funcionando normal, claro, queimando um pouco de óleo, perdendo um pouco de força. No motor 4 tempos, no motor 2 tempos, o mínimo que você tiver aqui já é o suficiente para danar teu motor. Ele já não pega, ele já não trabalha. O que acontece? Como eu disse, não tem válvulas, então toda a divisão dos processos de admissão, compressão, explosão acontece com o sobe. As válvulas aqui, tá? A gente pode dizer que é o pistão que funciona como válvula, porque de acordo com o posicionamento do pistão, eu tenho a abertura ou o fechamento das galerias, tá? Então vamos supor, tudo para funcionar tem que estar 100% estancado. Não posso ter entrada de ar, não posso ter. Vamos supor riscos. O que vai acontecer? Eu vou ter passagem, tá? Passagem aqui. Então esse combustível que teria que subir pela transferência, ele pode querer subir por aqui. Da mesma forma que a explosão, o que acontece? Eu já peguei motor
Inclusive a gente está fazendo eu estou gravando uma sequência de vídeos daquela roçadeira da Husqvarna que justamente aconteceu isso. Depois eu vou explicar lá com mais detalhes. Mas o que acontece? O risco foi tão profundo, tá? E aquela roçadeira ela só tem um anel de compressão. O que acontece com ela? O motor está funcionando na marcha lenta, ele funciona. Só que a hora que a gente acelera, quando a gente tem a explosão aqui na parte de cima, o risco está permitindo a passagem de faísca para a parte de baixo. Então o motor está explodindo para o carburador aqui, ó. O que acontece? A explosão, além dela queimar, explodir aqui o combustível que está na câmara de combustão, está dando passagem lateral no pistão e está queimando o que está aqui na parte de baixo também. Ela solta uma língua de fogo aqui, tá? Isso não aconteceria no motor 4 tempos, como eu disse. Ele perderia um pouco de força, queimaria um pouco de óleo, mas esse tipo de calço, de soco, de explosão não aconteceria, tá? Um outro defeito bastante comum, semelhante a esse que eu falei do pistão riscado, o que acontece? O motor ele pega e fica na marcha lenta, tá? A hora que você vai acelerar, ele apaga. Pode ser carburador entupido, como a gente já mostrou, tem até alguns vídeos no nosso canal aí de equipamentos nessas condições. O que acontece? O carburador ele entope, a hora que você acelera, ele não manda combustível suficiente e o motor apaga. Só que tem um outro item que também apresenta a mesma sintomática. Você vai lá, você limpa o carburador, você limpa todo o sistema de admissão, filtro, mangueiras, troca combustível e o motor continua. Como a gente explicou no funcionamento, se todo o sistema não estiver funcionando, ok, esquece, o motor não vai funcionar. Então, escapamento entupido, tá? Excesso de carbonização no escapamento também faz isso, tá? Por quê? Na marcha lenta, a admissão é pouco, o fluxo de combustível, tá? Então, o motor ele funciona, na marcha lenta, talvez apresente algumas falhas, mas ele funciona. A hora que você acelera, ele apaga. Por quê? Se a saída está entupida, se está carbonizada, se eu tenho um escapamento entupido, todo aquele processo de transferência, tá? Admissão, a hora que o pistão desce, ele transfere pelas galerias, mas eu só vou conseguir ter essa transferência se os gases do escapamento sair pelo escapamento. Vamos supor que o meu escapamento está entupido aqui e aqui aconteceu uma explosão e está cheio de gases, eu não consigo ter a admissão de um combustível novo, então o motor vai apagar, tá? Na marcha lenta, como eu já disse, o fluxo é pequeno, então talvez você consiga, ele vai funcionar na marcha lenta. A hora que você acelera, que você tem um maior volume de combustível, maior volume de gases, a transferência de combustível começa a ficar ineficaz, então o motor apaga, tá? Então se você já limpou o carburador e o motor está aí, ele funciona na marcha lenta, a hora que você acelera, ele apaga, faz um teste, tira o escapamento e liga o motor. Se ele começar a funcionar beleza e acelerar, disparar, escapamento entupido, tá? Então, essa é mais uma dica aí do conjunto e esse vídeo foi basicamente isso, tá? Para que vocês se atentem, que não motorzinho 2 tempos, apesar de ser poucos itens na composição dele, tem que se atentar para certos detalhes para não correr risco, tá? Ou então, troquei carburador, troquei vela de ignição, mas o motor não tá bom, o que está acontecendo? Então, vamos se atentar para esses detalhes aí. Apesar de ser um motor com funcionamento simples, tá? Ele tem que estar 100% todos os componentes, senão acabou o motor. Beleza? Então, essa foi uma sequência de vídeos aí rapidinho, tá? Para levar um pouco mais de informação para vocês aí do funcionamento desse tipo de equipamento. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente e até a próxima.